Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem vos tem a oportunidade, ao privilégio de mais uma vez poder cumprimentá-la a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional, aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, tem o meu respeito. Mas o grupo de atoa não tem o meu respeito. Só vai passar a ter o meu respeito se convertê-la ao cristianismo. Por que, pastor, você joga pesado contra o grupo de atoa? Vocês vão ver se eu tenho razão ou não. Muitos deles pensam mais ou menos assim: ah, pastor, quando a morte física bater na minha porta, ou de qualquer um dos meus antes queridos, morreu, se findou, acabou. Você já ouviu muitas pessoas falar isso com você. Eu já estou cansado de ouvir. É por isso que eu tenho que citar na abertura aqui deste canal, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você está mal informatizado. Lá está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se em juízo. Eu nasci, você que está me assistindo nasceu, mas sabemos que um dia vamos sair desta vida para o outro lado. E a Bíblia fala: se nós não estivermos alicerçados em um Deus vivo, que há de julgar os mortos e os vivos um dia, estamos todos enrolados. E comigo não tem meio termo, não passa um na cabeça de ninguém. Fica, senhoras e senhores, sabendo aqui, prego o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Nosso canal chama canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Eu quero, antes de orar, de começar a outra parte, volume 5, eu quero consertar a passagem que ontem o telefone tocou e eu fiquei distraído aqui, citei a referência errada. Eu até citei lá que o homem tem que prestar conta aos pastores, tem que prestar, mas eu citei foi a localidade errada. Não existe Hebreus capítulo 17, versículo 13. Ao contrário, Hebreus capítulo 13 é o capítulo que é 13 e o versículo que é o 17, pessoal, tá bom? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Às vezes a gente está fazendo aqui a gravação e os telefones tocam. Hoje mesmo eu já desliguei o outro, justamente para não me tirar o foco aqui da mensagem. Então, consertei aqui. Deus vos abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento eu quero mais uma vez te agradecer por esse dia lindo, por esse dia abençoado, de estarmos mais uma vez podendo enxergar, escutar, sentir o faro, os olfatos das narinas. As minhas mãos estão palpando, os meus pés estão andando, meu coração está batendo bem. E eu posso hoje te agradecer pelo fôlego da vida. Muito obrigado. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo, porque Ebenezer até aqui nos
ajudou o Senhor Jesus. Que eu desapareça e que o Senhor apareça sim no meu ministério. Que eu venha me diminuir e que o Senhor venha crescer-se no meu ministério do ensinamento. Muito bem, meus amados irmãos, o mais importante desta programação aqui do YouTube, deste canal, é a proclamar as boas novas de salvação. Nosso lema é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta e breve ele há de voltar. Tá certo? Hoje nós vamos fazer aqui volume 5 sobre escatologia. Hoje será melhor do que o vídeo que foi postado, que foi ontem. Quero ter certeza que será melhor. A significação da expressão 70 semanas. A significação, foca aí, a significação da expressão de 70 semanas. Antes de tudo, devemos entender bem claro que essas semanas são semanas de anos. Eu quero detalhadamente, dentro da abertura, antes de tudo, devemos entender bem claro que essas semanas são semanas de, antes de tudo, devemos entender bem claro que essas semanas são de anos ou dias proféticos, tá certo? Nós temos que ir aqui com muita clareza, porque quando fala de escatologia, se a gente citar rápido, o ouvinte não vai conseguir capturar, não vai conseguir compreender, porque tem pessoas que têm a faculdade desenvolvida. Você falou, ele já pegou, mas tem pessoas da faculdade lenta, e eu quero que todos os meus grupos, que aqueles bem lentos, bem leigos, venham compreendê-la. Trata-se aqui de 70 semanas, em que cada dia representa um ano. Tá entendendo? Vou repetir para ficar na sua cabeça. Trata-se aqui de 70 semanas, que cada dia representa um ano. Tá certo? O doutor Aguinaldo Leite, sacramentou-se o seu livro de esboços gerais de escatologia, na página 10 e 13, sobre semanas de anos. Diz com efeitos a palavra Shambua, que é traduzida por semanas. Então, quero dizer que sobre semanas de anos, de que o efeito, a palavra Shambua, que traduzida por semanas, na sua origem tem sentido de 7 logo. Aqui vocês podem ver no logo, é 70 semanas, se refere Shambua, 70. Tá vendo aqui? Então, para vocês entenderem, as 70 são assim, 70, tá vendo? 70,7, isso é 40, ou seja, 49 anos, tá certo? Eu quero falar detalhadamente para vocês aí entender o período em que Deus havia determinado executar os seguintes planos com o seu povo. Israel sobre a santa cidade.
extinguiu-se a transgressões ao fim aos pecadores, aos pecados. Expiar a iniquidade traz a justiça, tá vendo? Eterna, sela a visão e a profecia. E unge os santos dos santos, Daniel capítulo 9, versículo 24, Daniel capítulo 9, versículo 24. Na realidade, os judeus conhecem 2:7. Na realidade, os judeus conhecem 2:7. 7 dias e 7 anos. Tá vendo aqui? Vou repetir a frase. Na realidade, o judeu conhece 2:7. Eles conhecem 7 dias e 7 anos. Levítico, capítulo 25, versículo 3 ao versículo 4. Levítico, capítulo de número 25, versículo 3 ao versículo 4. Agora eu quero ir com muita cautela sobre a subdivisão da profecia. Quando se fala em escatologia sobre a subdivisão, é um dos pontos mais complexos, é um dos pontos mais interessantes do assunto. Então vamos lá. O anjo dividiu o período de 70 semanas em três partes. Vou voltar à subdivisão da profecia. O anjo dividiu o período de 70 semanas em 3 partes. Eu quero falar um pouco da primeira parte. Primeira parte, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Vou repetir novamente. A subdivisão da profecia. O anjo dividiu o período de 70 semanas em 3 partes. A primeira parte, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Segunda parte, para você aí aprender e entender, 62 semanas, ou seja, 434 anos. Vou voltar novamente para a pessoa focar e compreender. É complexo, é por isso que nós temos que ir com calma para você absorver bem e aprender melhor. Na segunda parte, são 62 semanas, ou seja, 434 anos. Terceira parte, presta atenção, terceira parte, 1 semana, ou seja, 7 anos. Então aqui, creio eu, que já deu para você capturar, já deu para você começar a compreender a subdivisão da profecia, ou seja, o anjo dividiu o período de 70 semanas em 3 partes. Então, as 3 divisões de 49 anos, 434 anos e 7 anos. Agora, eu vou falar sobre, na primeira parte, 7 semanas. Tá certo? Então, nesse exato momento, nós vamos estar aqui com muita cautela, mostrando na primeira parte, tá? 7 semanas. Então, vamos lá. 7 vezes 7 dá quanto? 49 anos. Vou estar repetindo aqui, ó. Na primeira parte, 7 semanas. Você multiplica 7 vezes 7, dá o quê? 49 anos. Os judeus estavam vivendo os seus últimos anos de cativeiro. Os judeus estavam vivendo os seus últimos anos de quê? De cativeiros, para completar o ciclo de 70
anos, para poder completar o ciclo de 70 anos. Vocês podem ver esta referência em Jeremias, capítulo 25, versículo de número 11. Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11. Ou seja, quem são os 4 a 8 anos? Ou seja, que são há 4 a 8 anos. Vejo o decreto do Ciro da Pérsia. Veja o decreto do Ciro da Pérsia. Vocês podem ver 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 22 ao versículo de número 23. 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo 22 ao versículo de número 22. Êxodo, capítulo 1, versículo também 1. E dando a liberdade a todos os judeus que quisessem retornar a Judá, ao chegar em Jerusalém, começará-se a reedificar as muralhas, as reedificações das muralhas que estavam destruídas. Ou seja, as muralhas, vocês que têm um bom conhecimento da palavra, elas tinham sido o quê? Destruídas. Elas iam ser o quê? Retificadas novamente, né? As muralhas que estavam destruídas. Nem os 3 colocaram-se as portas levantadas, o novo templo. Aí vocês podem ver que aconteceu o novo templo, né? Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 8 ao versículo 13. É interessante notar que começou da contagem dessas semanas. Eu estou indo aqui com muita calma para você absorver e pegar bem. Eu quero que até o leigo, bem leigo, que não tem compreensão nenhuma sobre essas divisões, para aprender. É interessante notar o começo das contagens dessas semanas, como registra Daniel no capítulo 9, versículo 25. Daniel no capítulo 9, versículo 25. Desde a saída de onde para restaurar e edificar Jerusalém, vocês podem ver em 14 de março do ano 445 antes de Cristo. Presta atenção. Desde a saída de onde para restaurar e edificar Jerusalém, 14 de março, tá certo? 14 de março do ano 445 antes de Cristo. Vocês podem ver aí Neemias, capítulo 2, versículo de número 4 ao versículo 9. Neemias, capítulo de número 2, versículo 4 ao 9. Antes da conclusão deste trabalho, de Neemias, capítulo 6, versículo 15, passaram-se de fato 49 anos e 7 semanas. Eu tenho que voltar atrás, porque é muito complexo, é muito profundo para você entender e compreender. Olha para vocês verem, em Neemias capítulo 2, versículo 4 a 9, aí fala: antes da
conclusão deste trabalho, em Neemias capítulo 6:15, passaram-se de que? De fato, quantos anos? 49 anos e 7 semanas. A2. A etapa compreende, a etapa compreende 62 semanas, ou seja, 434 anos, certo? Aí vocês podem ver 62, né? X7, tempos que abrange da restauração de Jerusalém ao Messias. O príncipe, Daniel capítulo 9, versículo 25, este período começa precisamente onde termina o período, ou seja, a restauração de Jerusalém. As 72 semanas refere-se ao período que vai de 7 semanas, tempo da reconstrução de Jerusalém, até o fim do Antigo Testamento. A chegada do Messias, ou seja, o ungido, o período intermediário, foi um período de lutas, de guerra e de paz, de seca, de chuva, de fidelidade a Deus e de infidelidades. Teve fidelidades e infidelidades nesses períodos. Da chegada do Messias, a história dos judeus parou. Deus abriu um parênteses entre a era da graça, e que o Senhor Jesus chamou de tempos dos gentios. Eu quero voltar esta frase aqui, porque isso aqui é de suma importância para o seu aprendizagem. Da chegada do Messias, ou seja, o Messias se refere a Jesus, se refere ao Filho de Deus, se refere ao Salvador do mundo. Da chegada do Messias, a história dos judeus parou. Deus abriu um parênteses entre a era da graça, que o Senhor Jesus chamou de tempos dos gentios. Lucas, capítulo 21, versículo 24. É chamada por Paulo, e é também chamada por Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 25. Romanos, capítulo 11, versículo 25. De plenitude dos gentios. É chamada pelo apóstolo Paulo, ou seja, de plenitude dos gentios. Nessa dispensação da graça, ou seja, da graça, tá? Nessa dispensação da graça, Deus está tratando com a igreja. Nessa dispensação da graça, Deus está tratando com a igreja. Enquanto esta for tirada, ele voltará, tá vendo aqui? A tratar novamente, quando a igreja for tirada, será tratada novamente com os judeus. Aqui eu quero dar uma pausa e mostrar sobre Paulo comentando sobre a plenitude dos gentios.
nessa dispensação da graça, Deus está tratando primeiro com a igreja. Quem é a igreja? Sou eu, é você, quem já é de Jesus, quem já fez a decisão, quem já batizou, quem está em plena comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a irmandade em um todo. Quando fala igreja, não fala a igreja que eu faço parte, que eu sou membro. Aqui está falando no geral, tá certo? Então, nessa dispensação da graça, Deus está primeiro tratando com a igreja, certo? E quando esta for tirada, quando a igreja for tirada, ele voltará a tratar novamente com os judeus. Então, nessa dispensação, primeiro, o tratamento é com a igreja do Senhor Jesus. Quando ela for arrancada, arrebatada, aí o negócio não vai ser mais com os gentios, certo? Será os judeus. E o começo desta nova fase, será com a última chamada de Daniel. A última chamada de Daniel, quando ao tempo de duração da era da graça. Você sabe quem foi que profetizou a graça? O profeta Daniel. O profeta que almejou desgustar um prazer pelo menos de uma semana. Eu estou tendo 50 anos desgustando, deliciando esta graça maravilhosa. E ele não conseguiu um dia. Nós, igreja, estamos sendo privilegiados. Você nunca parou para pensar, não, meu pastor, a importância de um profeta que profetiza sobre a graça e não teve o direito de viver um dia nela. E não sei, uma coisa é certa, que quando se completa o número dos gentios, a igreja será arrebatada. Quando se cumprir o número dos gentios, a igreja será o quê? Arrebatada. Isso será uma verdade. Por que a igreja ainda não foi arrebatada? Porque o número dos gentios não se cumpriu. Outra hora eu era um gentio, entendeu? Outra hora eu estava no Egito, você estava no Egito, e nós foi resgatado pela a maravilhosa graça do Senhor Jesus, né? E quando ao tempo da duração era da graça, e não sei, uma coisa é certa, de que quando completar o número dos gentios, a igreja será o que? Arrebatada. Esse número só o Pai sabe. Então, o número ninguém pode falar, é tanto. Por mais que tem muitas passagens bíblicas que fala de parábolas, o próprio Jesus ensinou que pode estar dois no moinho, um vai e outro fica, né? Pode estar dois no campo passeando, um vai, um fica. Certo? Presta atenção. Por mais que a Bíblia fala que os primeiros serão os últimos serão primeiros, vice-versa. Tem até muitos louvores que falam que é só 50% que vai ser arrebatado. Nós não podemos afirmar quantos. Só cabe ao Senhor. Não cabe a mim. Não cabe a você. Quando Moisés escreve no 5º livro, lá em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, Moisés fala algo de suma importância. As coisas ocultas, encobertas,
pertence ao Senhor nosso Deus. Porém, só as reveladas, que pertencem a nós, a mim e aos nossos pais, para sempre. Então, o que está no ocultismo não pertence a mim, não pertence a você, não pertence à igreja, só as reveladas. E aqui eu me deparo dentro a esse número, só o Pai sabe. Então, ao número dos gentios, que ainda falta para vir, eu quero te dizer que nos 4 cantos do planeta Terra, milhões, bilhões de gentios ainda vai vir. Por que Jesus não voltou ainda? Porque o evangélico ainda não foi proclamado aos 4 cantos do planeta Terra. Aí você fala, mas pastor, hoje tem a rede social, tem o canal do YouTube, tem o Facebook, já chegou? Não. Eu quero provar para você que não. Porque a raça humana precisa de algo. A maioria conhece a história de Jesus. Agora, o Jesus da história, eles não conhecem. É acerca do plano de salvação. Conhecer uma história é diferente. Agora, o Jesus da história é o que eu conheci há 33 anos atrás. É o que você conheceu e fez a sua decisão para você se morasse no céu. E aqui nós dando sequência a esse número, só o Pai sabe. Falta para vir, para ele voltar, para arrebatar a sua igreja. Então, a septuagismas, semanas, ou seja, estará-se em vigor logo após o arrebatamento da igreja. Então, a septuagisma semana, ou seja, estará em vigor, né, logo após o arrebatamento, ou seja, da igreja. Agora, eu quero, dentro do mesmo assunto, as 70 semanas de Daniel. Vamos ver alguns textos básicos. Você pode começar a entender aí, meditando Daniel capítulo 9, 24 ao 27. As semanas de anos equivale, presta atenção, as semanas de anos, né, equivale 490 anos. Tá vendo aqui? Vou repetir. As semanas de anos, presta atenção, equivale a 490 anos. O termo hebraico para semanas é Shambua. O termo hebraico para semana chama Shambua. Shambua, que significa, ou seja, 7. O seu significado 7. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Levítico, capítulo de número 25, versículo 8. Números, capítulo 14, versículo 34. Números, capítulo 14, versículo de número 34. Os judeus violaram a lei divina do ano sabático. Os judeus violaram, né, a lei, ou seja, divina do ano sabático. Ou seja, isto deveria trabalhar na terra após 6 anos. E nos 7 anos a terra descansaria das monarquias
ao cativeiro. Ou seja, um período de 500 anos, os judeus não cumpriram, ou seja, a determinação divina, como não obedeceram a Deus e os manteve fora da terra da terra e foram cativos. Eles foram cativos em Babilônia por um período de 70 anos, ou seja, correspondente, presta atenção aqui, é interessante dentro do estudo, é correspondente a 490 anos. Tá vendo aqui? Então se refere aos sabáticos, vocês podem ver em Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias, capítulo 25, 11. E Jeremias, capítulo de número 29, versículo 10. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Divisões e análise das semanas de anos. Primeiro, grupos de semanas e textos aonde que vai estar as referências. Então vamos lá, para nós aqui fazer uma análise. Vamos lá. Primeiro 7 semanas, ou seja, 7 semanas é 49 anos. Para nós provar se é 49 anos, Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel capítulo de número 9, versículo 25. Vamos lá. Segundo, 62 semanas equivale a 434 anos. 434 anos. Vocês vão ver essa referência em Daniel capítulo 9, versículo 25 e versículo 26. Para você ver que vai dar 62 semanas, ou seja, ou 434 anos. Terceiro, ou seja, uma semana equivale 7 anos. Terceiro, uma semana equivale a 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Então vocês viram aí 7, né? Deu para nós entender que o 7 se refere a 62, né? 1 se refere a 70, 49 se refere a 434 e 7 se refere a 490 anos. O início das contagens. O início das contagens, conforme orientações, o início da contagem das semanas tem como base em Neemias, capítulo 1, 2, versículo 1. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Sucede no mês de Nissão, no ano 20º do rei Artaxerxes. A ascensão de Artaxerxes, ou seja, 20º ano dos seus reinados. Vocês podem ver aí, dá 445 anos antes de Cristo. Ou seja, o calendário hebraico do mês de Nissan, do primeiro dia, nossos calendários de dias 14, né, de março, né? Vocês lembram lá que eu falei? Ou seja, da conclusão dá 465 anos, que dá 20, dá 445 anos, depois se
de Cristo. Então, eu quero dar uma pausa, parar por aqui, nesse volume 5 sobre escatologia. Eu creio que deu para vocês aí pegar alguma coisa, absorver muitas coisas, porque vai chegar parte no estudo mais lá na frente, que será muito importante, que será muito gratificante, onde nós vamos estar aprofundando e compreendendo sobre uma das matérias mais ricas na linha teológica, sobre escatologia. Eu fico com essa linha até onde eu aprendi um pouquinho sobre esta matéria, né? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço pela minha oportunidade, pelo meu espaço, e que as bênçãos divinas espirituais venham estar abençoando a todo o meu povo, abençoando toda a nossa comunidade, os meus auditórios brasileiros e não brasileiros. Que a paz do Senhor venha estar reinando em cada lar, em cada coração. Se eu tiver vida e saúde, o Senhor nos permiti-la, eu volto fazendo volume 6. Hoje foi volume 5. Deus abençoe a todos.